Hoje nós vamos falar da oitava aula, que ela trata da divisão do reino de Israel, Judá e Samaria, tá? Então vamos começar a falar sobre a divisão do reino de Israel. A divisão do reino de Israel, ela inicia por volta do ano 931, antes do nascimento de Cristo, logo após a morte do rei Salomão. Nesse período, então, acontece, o reino de Israel se dividiu em norte, que passou a ser chamado Reino de Israel, e sul, que passou a ser chamado Reino de Judá. O Reino do Norte, chamado Reino de Israel, assumiu Jeroboão, que era filho de Nabate. Está registrado em 1 Reis, capítulo 15 e versículo 1. O Reino do Norte tinha como capital Samaria. Ela era composta de 10 tribos de Israel. Era composta de Efraim, Dan, Manassés, Issacar, Zebulon, Naphtali, Aser, Gade, Rubem e Simeão. Essas 10 tribos, elas fizeram parte do reino do norte, tá? E justamente quando se divide, então o templo só tinha esse templo em Jerusalém. E para que o povo, o reino do norte, não fosse até Jerusalém para adorar, então Jeroboão ele pediu para construir 2 templos, um templo em Dan e outro em Betel, que fica lá em Samaria, tá? O reino do sul, chamado Reino de Judá, ela ficou com um filho de Salomão, chamado Roboão. E a capital era Jerusalém. Ela era constituída de 2 tribos, que ficou a tribo de Judá e Benjamim. Amém? Agora vamos falar por que o reino se dividiram, tá? Nós vamos ver que, por causa da desobediência de Salomão, o Senhor Deus prometeu que tiraria a tribo da sua descendência e entregaria aos seus servos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 11 e versículo 10 ao versículo 13. 1 Reis, capítulo 11, versículo 10 ao 13, diz assim: Embora estivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse: Já que é essa a sua atitude, e vocês não obedeceu a minha aliança, os meus decretos, os quais ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei aos seus servos. Versículo 11. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, mas lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Versículo 32. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi, dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Versículo 36. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim uma descendência no trono, em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Então nós vamos ver que, por causa do pecado e da desobediência de Salomão, então o Senhor aqui faz uma promessa: ó, eu vou tirar, uma consequência do seu erro. Porém, não vou tirar no período do seu mandato, do seu reinado. Eu vou tirar do seu filho. Então, nós vamos analisar que Salomão, quando era rei de Israel,
Ele fez obras gigantescas, grandiosas. E por causa dessas grandes obras que ele fez, ele gerou muitas despesas no reino de Israel. E por causa dessas despesas, certo? O povo de Israel teve que arcar pagando um tributo muito alto a Israel. E logo após a morte do rei Salomão, então seu sucessor, seu filho, Roboão, ele assume o trono e o povo de Israel vai até Roboão e pede para que ele viesse reduzir as despesas dos impostos, que era muito pesado para o povo. Então, nós vamos ver que registrado em 1 Reis, capítulo 12, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 12, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Eu, o rei, respondi asperadamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Versículo 14, segui o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhe tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com um simples chicote, eu castigarei com chicote pontiagudos. Versículo 19. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permaneceu até hoje. Versículo 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para uma reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Então, nós vamos ver que logo que Roboão assume o trono, ou seja, o povo procura ele e pede que ele fosse um pouco compassivo a eles, pudesse diminuir as despesas, porque eram muito altos os tributos que ele tinha que pagar. E então Roboão falou o seguinte: ó, aguarda 3 dias e depois vocês retornam. Ele foi procurar os conselheiros do rei, os súditos, porém ele não achou interessante os conselhos. Ele procurou então o conselho dos amigos dele, mais jovem. E os seus amigos então deram esse conselho que ele passa para o povo de Israel. E por causa disso, ou seja, 10 tribos não aceitou. Aí, com isso, se divide o reino. Reino do norte, que assume as 10 tribos, e reino do sul, que fica ele com 2 tribos, Judá e Benjamim. Amém? Vamos continuar então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma Tá dúvida? ficando bom, tá ficando bom. Tá gostoso. Maravilha. Oh, glória. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre o Reino do Norte. O Reino do Norte, como eu acabei de dizer, ela ficou com o maior número das tribos. Ficou com 10 tribos, certo? Porém, era uma nação, um reino, que ela tinha alguma dificuldade na questão política. Era muito diferente de Judá, que ela tinha já um controle absoluto. Mas tudo isso era consequência da desobediência deles. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão lá atrás, que daria essa terra, ele anunciou, olha, que haveria um povo lá. Ele anunciou a Abraão. Quando ele levanta Moisés e pede que Moisés liderasse, tirasse o povo de Israel e entrasse na terra de Canaã, ele deixou uma ordem, olha, ao entrar na terra, vocês expulsem todos os povos que moram na vizinhança. O que a Bíblia nos mostra? Que a única nação que procurou levar ao pé da letra isso foi Judá. Judá não permitiu de maneira nenhuma, em nenhum momento, se misturar com os cananeus. Quando eles assumiram a terra, a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar o povo da terra. Ó, aqui vocês não vão habitar. Eles tomaram posse daquilo que Deus havia dado a Abraão e expulsaram o povo. As demais tribos, o que eles fizeram?
Eles não fizeram isso. Eles simplesmente conquistaram as terras e permaneceram morando junto com os cananeus e os jebuseus, filisteus e assim por diante. Eles permitiram morar, coabitar junto com o povo. E como consequência disso, o que ocorreu? O povo, por muitas vezes, se apostatou, se prostrou diante aos altares de outros deuses. E por causa disso, é que agora traz a consequência. Eles começam a sofrer. Nós vamos ver que o Reino do Norte foi um reino que mais sofreu perseguições, o reino que mais sofreu lutas, dificuldades, por causa da desobediência que eles tiveram para com Deus. Nós vamos ver na história, no livro aos Reis, que o Reino do Norte, ela teve vários, ou seja, todos os reis foram maus. Dos 19 governantes de Israel, no Reino do Norte, que se prostraram ao bezerro de ouro por causa implantado por Jeroboão, a história nos mostra que a média de duração do reino, da monarquia no Reino do Norte, era apenas de 10 anos no máximo. Tá? Nós vamos ver que o trono deles, por várias vezes, eles foram lesados, foram roubados. Ele sofreu vários problemas, sofreu assassinato, teve suicídio, um foi ferido por Deus e outros foi levado ao cativeiro justamente porque não deram ouvido aos conselhos de Deus. Amém? Vamos falar sobre a queda do Reino do Norte. O Reino do Norte, ela lutou com várias nações, e principalmente com o Egito e a Síria. Eles tentaram, então, fazer, durante a hora que começou lá por volta do ano 723, começaram a cogitar-se as brigas. E eles tentaram, então, obrigar Judá a fazer uma aliança com o Reino do Norte e poder combater contra os assírios. Porém, Judá não aceitou de maneira nenhuma aliança com o Reino do Norte. E o que eles fizeram? Eles fizeram, então, uma aliança com a Síria e começaram a pagar impostos para a Síria para evitar de ir ao cativeiro. Aí nós vamos ver que, no ano 723, ocorre isso, tá? E logo após, no ano 732 a.C., a Síria, então, invade o Reino do Norte e começa a conquistar as duas primeiras cidades. Eles conquistam Damasco e conquistam a Galileia, tá? Foram sitiados e levados para o cativeiro. Logo depois, no ano 722, o Reino do Norte ele é conquistado por inteiro sobre o governo de Sargão II, tá? Sargão II, então, leva o seu exército todo para o Reino do Norte, conquista a capital, que era Samaria, tá? E depois Samaria foi repovoada por os colonos estrangeiros, né? E os demais foram para um cativeiro. E justamente nesse ponto aqui é que é interessante nós lembrarmos que quando Samaria ela é povoada, ou seja, o rei da Síria, ele traz vários povos de outras nações e se mistura com Samaria. Samaria permite se misturar. E por causa desse motivo, dessa mistura nesse momento, no ano 722, é que mais tarde, ou seja, há um rompimento. Ou seja, Judá não permite mais, e não consideram eles mais como irmandade, porque eles misturaram toda a linhagem do povo de Israel com outras nações. Tá? Muito bem. Os reis de Israel, após a divisão, foram Jeroboão I, que governou do ano 931 a 910. Aí vem Nadab, que governou do ano 910
a 909 e ele foi assassinado. Depois vem Baasa, que governou de 909 a 886. Depois vem Elam, que governou de 886 a 885 e também ele foi assassinado. Depois vem Zirim, que assumiu o trono 885 e foi suicidou, tá? Aí depois vem Orim, assume o governo 885 até 874. Depois vem Acabe, assume em 874 até 853. Depois vem Acasias, de 853 a 852. Depois vem Jorão, de 852 a 841, ele foi assassinado. Depois vem Jeú, 841 a 814. Depois vem Joacás, no ano 814 a 798. Depois vem Joás, de 798 a 782. Depois vem Jeroboão II, que assume em 782 a 753. Depois Zacarias, 753, e foi assassinado. Depois vem Salum, em 752 assume, e logo em seguida foi assassinado. Aí vem Manaém, 752 a 742. Depois vem Pecaias, de 742 a 740, e ele foi assassinado. Depois vem Peca, de 740 a 732, foi assassinado. E depois Oséias, que foi o último, de 732 a 722, e ele foi deposto, né? Aí nós vamos ver no livro de 2 Reis, capítulo 17, abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 22 a 23, ele nos mostra a palavra final do destino do reino do norte. Ele diz assim: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Capítulo, Jeroboão pastor? tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença. Como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Ava, de Amate, de Cefava, e fez habitar na cidade de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, eles tomaram Samaria em herança e habitaram na sua cidade. Então, nós vamos ver que o fim, Qual foi o versículo, pastor? segundo aos Reis, capítulo 17, versículo Isso. 22 a 23. 22 e o 23. Isso, tá? Obrigado. Aí o texto aqui nos mostra qual foi o fim do Reino do Norte, certo? E ele mostra também lá os povos que habitaram ali em Samaria, que se misturaram as raças no finalzinho, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Reino do Norte? Muito bem, então vamos continuar. Vamos falar um pouco do Reino do Sul, Judá, tá? O Reino de Judá, ela se limitava ao norte do Reino de Israel, ao oeste da região costeira da Filistia, ao sul do deserto de Negueb e ao leste do Rio Jordão, o Mar Morto e o Reino de Moabe. O Reino de Judá era uma região montanhosa, fértil, e uma região muito protegida para impedir que houvesse qualquer invasão, tá? A capital do Reino de Judá era Israel, aonde se encontra o templo, né, Salomão, e hoje tem a cúpula lá,
islâmica, né? E no mesmo local, tá? O reino do sul, Judá, ela sobreviveu mais tempo que o reino do norte, é, do que Israel. O reino do norte, ela foi para o cativeiro cedo. O reino do sul, Judá, ela demorou um pouquinho. Ela foi para o cativeiro babilônico só no ano 587, tá? Quando eles foram levados para o cativeiro lá, a Babilônia. Aí nesse período nós vamos ver lá e mostra lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, alguns que vieram do reino de Judá, tá? O reino de Judá, ela é um reino que teve conflito com vários reinos, como o reino de Moabe, Amon, os filisteus, mas os verdadeiros inimigos do reino de Judá sempre foi o reino do norte, os próprios irmãos. Eles que foram verdadeiros inimigos em todo o tempo, até hoje. Não é? Porque mais tarde, nós vamos ver que mais tarde, e quando vai iniciar o Novo Testamento, já não existe reino do norte e reino do sul. Né? Só existe Samaria e Israel, Jerusalém. Certo? E todo o reino do norte, na realidade, eles passam a ser reconhecidos como os palestinos, que são conhecidos hoje, como os palestinos. Então, todos os palestinos se referem-se ao reino do norte, e são descendentes, essas são 10 tribos. E o reino do sul, que mais tarde lá no Novo Testamento aparece como Jerusalém, não é Judá, mas começa a apresentar como Jerusalém, como capital, e sempre foca Jerusalém. Jerusalém é algumas vezes Judá, certo? Que toma o título mais tarde de o Reino de Israel, certo? Porque eles perdem, o Reino do Norte perde o direito de ser chamado Reino de Israel, por causa da mistura, né? E aí passa a ser chamado Reino de Israel, Judá, certo? Judá foi o único reino que saiu, desde que saiu lá do cativeiro babilônico e do Egito, foi o único o povo que realmente adotou ao monoteísmo, a adoração ao único Deus, que permaneceu fiel ao único Deus. Os demais, eles sempre caíram para o enoteísmo e o politeísmo, certo? Adoravam a vários deuses. Você vai ver que o Reino do Norte, o grande problema que ocorre é porque eles se apostatam, se adoram e se prostram diante de vários deuses, tá? E então nós vamos ver que o cativeiro ocorre justamente nesse período, né? Do, da Babilônia, invade lá no ano 587, leva os povos para o cativeiro, e o povo ali fica 70 anos no cativeiro, tá? Vamos falar um pouquinho da dinastia de, do, da descendência de Davi, que era Judá. Judá era um todo descendente de Davi. Nós vamos ver que esse reino, em nenhum momento, ele foi questionado. Só quem assumiu o trono dele realmente foram só os descendentes de Davi, diferente do reino do norte. E nós vamos ver que a história dos livros dos reis, ele relata que no reino de Judá houve 8 monarcas de Judá que foram bons, porque seguiram o exemplo de Davi. Aí nós vamos ver Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Esses foram os 8 reis foram bons em Judá, apesar que houve mais, vou citar eles, tá? O rei Ezequias e Josias, eles são idealizados como um personagem semelhante a Davi e Salomão, porque eles purificaram o templo, restauraram a adoração em Jerusalém, né? Aí quem foram os reis de Judá após a divisão? Aí nós vamos ver que houve Roboão, que foi o primeiro rei ali após a divisão, o filho de Salomão, que
que governou de 931 a 913. Depois vem Abias, de 913 a 911. Depois vem Asa, de 911 a 870. Depois vem Josafá, de 872 a 848. Aí depois vem Jorão, de 848 a 841, que foi assassinado. Esses são os reis de Judá. Tá? Aí depois vem Acasias, que governou do ano 841, que foi morto pelo rei Jeú, rei de Israel. Aí depois vem Atalias, que governou do ano 841 a 835 e foi assassinado. Aí depois vem Joás, de 835 a 796 e foi assassinado. Aí depois vem Amazias, de 796 a 767, que foi assassinado. Aí depois vem Uzias, do ano 792 a 740. Jotão, do ano 750 a 732. Acás, de 735 a 716. Ezequias, de 716 a 717. Pastor Marcelo, te liga o microfone um pouquinho para mim, por favor. Aí depois veio Manassés, né? Que foi o 14º rei, de 697 a 643. 643 a 641 foi assassinado. Josias, que governou de 641 a 699 e morreu em batalha. Aí vem Joacás, que governou no ano 609, aí ele foi deposto pelo faraó Neco. Aí depois vem Joaquim, no ano 609 a 598. Aí, penúltimo, Joaquim, 598, e foi deposto pelos babilônios. E o último, que foi Zedequias, que foi do ano 598 a 586, que foi deposto pelos babilônios. Tá? Esses foram reis que governaram Judá, tá? Durante a divisão. Tá? Agora vamos falar um pouquinho, para nós estarmos finalizando, sobre os profetas de Judá. Nós vamos ver que nesse período, né, a Bíblia ela divide ali os profetas maiores e os profetas menores, né? Os profetas maiores nós vamos ver ali que foi Isaías, Jeremias, Ezequias, né? Aí depois nós vamos ver os profetas menores. Então vamos falar um pouquinho sobre os profetas de Judá que profetizaram no Reino do Norte, profetizaram no Reino do Sul e algumas nações vizinhas. Vamos falar primeiro de Joel. Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre o que nós estamos comentando? Tudo bem, pastor. Tranquilo. Então, maravilha, então. Vamos lá. Vamos continuar, então. Primeiro profeta de Judá foi Joel. Joel significa Jeová é Deus. Ele profetizou durante o reinado de Joás e de Uzias. Ele disse nesse período que sobre a grande praga, né, de gafanhotos que acontece, era justamente um julgamento de Deus pelos muitos pecados que o povo havia cometido contra Deus. E se o povo não se voltasse para Deus, eles receberiam uma sentença pior, ou seja, eles seriam levados para terras vizinhas, para o cativeiro. Porém, o povo não deu crédito. Aí depois nós vamos ver Jonas. Seu nome significa pombo, tá? Ele foi chamado para falar ao povo de Nínive
né? E, porém, o texto nos fala que ele desobedeceu e foi para outro lugar. Logo em seguida, ele foi engolido por um grande peixe e acabou voltando para Nínive. E o povo, então, ali de Nínive ouviu a mensagem dele e se arrependeu, tá? E voltou-se para Deus. Jonas foi um profeta que profetizou o reinado de Jeroboão II e de Amazias e Uzias, tá? Ele profetizou sobre esses três governos. Aí depois nós vamos ver também Amós, chamada lá o profeta boiadeiro, tá? Amós significa levar a carga, tá? Ele era um pastor de Judá, mas pregou para o povo do Reino do Norte, né? Profetizou lá o Reino do Norte. Ele profetizou durante o reinado de Uzias e de Jeroboão. Era uma época muito de grande prosperidade, porém de grande idolatria, tá? E ele lembrou o povo a mensagem de Amós era que o povo não deveria confiar no homem, nas terras, nos ídolos e no dinheiro, mas eles tinham que se voltar-se ao Deus verdadeiro, tá? E ou eles sofreriam as consequências, tá? Nesse mesmo período que Amós estava profetizando, quem foi o seu contemporâneo foi Oséias e logo em seguida Isaías e Miqueias, que iniciaram logo no finalzinho das profecias de Amós, tá certo? Vamos falar um pouquinho de Isaías rapidamente. Isaías, o seu nome significa salvação de Jeová. Ele profetizou no reino de Uzias, de Jotão, Acás e Ezequias, tá? Isaías viveu num período também muito conturbador, que na história de duas grandes potências, que eram na época o Egito e a Síria, tá? E a sua mensagem, ele profetizou, e a sua mensagem, nós observamos três aspectos importantes da mensagem de Isaías. Primeiro, ele vai falar de Deus e a sua obra. Depois ele fala de Deus e o seu povo. E depois ele vai falar sobre o período messiânico, tá? Ele anunciou também o dia de Javé e um futuro novo, tá? Uma tentativa de dar crédito justamente a Jerusalém. Um outro profeta também de Judá foi Miqueias. Seu nome significa quem é semelhante a Jeová. Nós vamos observar no capítulo 4 e capítulo 5 de Miqueias, o seu livro, ele prediz, ele fala sobre a vinda de um novo rei, tá? E o capítulo 5, versículo 2, ele começa a falar e nomeia Belém como a cidade onde vai nascer Jesus, esse rei, tá? E as qualidades desse rei que vai nascer lá em Belém. Então ele começa a profetizar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Ele anuncia, Miqueias anuncia que Jesus viria de Belém. Imagina ele profetizando quantos anos antes já a vinda do Messias, tá? Ele profetizou um reinado de Jotão, Acás e Ezequias, tá? O próximo profeta de Judá é Naum, tá? O seu nome significa consolo de Jeová, tá? Ele foi um profeta que profetizou a Nínive, tá? Alertando sobre um grande julgamento que haveria sobre essa cidade, né? A Nínive era capital da Síria, tá? Ele foi escrito cerca de 150 anos após Jonas ter profetizado lá em Nínive. Imagine bem, Naum está profetizando 150 anos depois, tá?
desse acontecimento de Jonas, tá? E ele anunciava que haveria uma inundação, tá? Que a cidade seria inundada, atacada e queimada e conquistada. E nós vamos ver que mais tarde ocorre isso. Houve uma inundação do rio Tigre que destruiu toda a cidade parcialmente, derrubando seus muros, facilitando as entradas dos inimigos. E aí ele foi capturado pelos medos babilônicos, 600 anos antes de Cristo. Não foi um profeta que profetizou no reino de Manassés, Amon e Josias, tá? Ele foi contemporâneo de Sanfonias, Abacuque e de Jeremias. Esses foram contemporâneos que profetizaram no mesmo tempo de Naum. Outro profeta também de Judá foi Sanfonias. Seu nome significa Jeová esconde. E justamente seus contemporâneos na sua mesma época eram Jeremias, Naum e Abacuque. Sanfonias ele profetizou durante o reinado de Josias, tá? A situação de Judá era lamentável nessa época. Os ricos faziam grandes fortunas, sendo injusto com os pobres. Havia muita idolatria nessa época. Então, o jovem rei, no caso Josias, a tentativa de fazer o povo voltar-se para Deus, ele destrói todos os ídolos dos seus altares e restaura novamente, ou seja, a adoração em Israel, tá? Isso acontece durante o período que Sanfonias está profetizando. Então, a mensagem dele foi de encorajar Josias a tomar uma atitude nesse período, tá? Um outro também foi Abacuque, chamado o crente chorão. Nós vamos ver que Abacuque significa abraçador. O seu livro, ele relata várias conversas entre o profeta e Deus, um relacionamento ali, tá? Ele profetiza durante o reinado de Josias e também de Joaquim, no Reino do Norte, tá? E ele vai falar justamente no período que a, está sendo conquistado, né? Judá está sendo conquistado, né? Sobre a Babilônia, nesse período. Aí nós vamos ver que ele sofreu grandes dificuldades ali nesse período, tá? E outros profetas também nesse período, que foi contemporâneo dele, profetizaram também, que foi Jeremias, Sanfonias e, e também Daniel, lá na Babilônia, né? Então, Jeremias e Sanfonias profetizaram em Judá e Daniel lá na Babilônia, tá? O livro de Abacuque é um livro que tem grandes lição, né? Porque ele mostra ali a atitude de um profeta que, que, que tem dificuldade de entender algumas situações. Ele começa questionando Deus, julgando Deus, é por causa da tua atitude, por causa do teu silêncio. Eu oro e você não responde, é que o rico cada vez ele cresce, fica mais próspero e o pobre cada vez vivendo uma vida mais difícil. Ele acusa Deus de não agir, a atitude de Deus ficar em silêncio, não agir, não responder a oração dele, era motivo de o povo estar sofrendo, certo? Porque ele clamava ao Senhor, o Senhor não respondia, até que o momento o Senhor então responde, o Senhor então fala para ele, senta, porque o que eu vou falar a você, até você não vai entender. Aí ele fala, tá vendo essa nação? Ele tá vindo, conquistando nações e nações. Essa nação, a Babilônia, ela foi levantada por mim. E eu vou usar a Babilônia como uma vara para corrigir o meu povo. Assim como o pai corrige o seu filho, eu vou usar a Babilônia para corrigir meus filhos. Mas eu não vou desamparar vocês.
E, e nós vamos ver que Abacuque, com muita dificuldade, ele então resolve procurar uma maneira de compreender Deus. Aí nós vamos ver lá no capítulo 2, quando ele procura um local isolado, e a Bíblia nos fala que ele começa a orar com o Senhor e começa a procurar fazer o princípio da oração. Ele começa a clamar, depois fica em silêncio para ouvir Deus, até que Deus respondeu ele. Então, nesse livro nós observamos que a oração é poderosa. Nós aprendemos que a oração ela tem resposta, não existe oração sem resposta. Amém? Então, é um livro que traz grandes lições de vida para nós, principalmente nos nossos dias. Nós vamos ver também um outro profeta de Judá, que era Jeremias. Jeremias, o seu nome significa Javé é elevado. Ele nasceu numa família sacerdotal, né? E foi até preparado para ser sacerdote. Porém, o Senhor então falou: oh, você não vai ser profeta, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Então, ele começa a profetizar, profetizou 40 anos, Jeremias. Foi um homem que sofreu muito por causa das profecias dele, porque as profecias dele não eram bem receptivas, certo? Ele profetizou sobre o reinado de Josias, de Joacás, de Joaquim, de Joaquim e de Zedequias, tá? E as mensagens dele foi rejeitada, ele foi perseguido, foi preso. Aí nós vamos ver lá no finalzinho que Nabucodonosor cuida dele, depois da destruição de Jerusalém. Ele foi forçado a ir para o Egito e já na sua velhice acabou morrendo na morte natural, tá? Jeremias profetizou durante um tempo grande, 40 anos, um período de muito conturbador, de grande idolatria nos momentos que ele estava profetizando, tá? E ele repreendeu o povo duramente, sem medo, profetizava aquilo que Deus entregava para ele sem receio do que ele podia, das consequências que poderiam vir. Mas ele entregou a mensagem e disse: se o povo não se arrependesse, o povo sofreria grandemente. E como consequência disso, veio as consequências. Nós vamos ver também um outro profeta que veio do reino de Judá, que foi Ageu. Ageu significa a festa de Jeová. Ele é o profeta que ele profetizou logo após o retorno do povo do cativeiro babilônico, 70 anos depois, tá? E quando o povo sai de Israel, sendo liderado por Zorobabel e Zacarias, né? Que era Zorobabel era da linhagem de Davi, ele profetizou apenas 4 meses, tá? Juntamente com Zacarias, procurando persuadir o povo a terminar a reconstrução do templo, pois queriam desistir após 16 anos. Então, Ageu insiste para que o povo procurasse persistir em terminar, concluir o templo, porque era importante para poder restaurar a adoração em Israel, certo? E o povo, então, perseverou e conseguiu reconstruir. Depois nós vamos ver, que é o último, que é Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou. Ele profetizou por alguns anos após Ageu, tá? Tentando persuadir o povo na reconstrução também do templo. E o povo quis saber sobre os ritos do cerimonial. O Zacarias falou, falou que de uma forma que pudesse agradar a Deus, ao povo, e para que o povo pudesse se voltar-se para Deus, para que o povo pudesse se abrir-se para Deus e reconhecer Deus como único Deus, como Pai que havia cuidado do seu povo, certo? E nós vamos ver que foi um momento assim que estava se preparando justamente ali, foi o último profeta
sobre que profetizou, ele foi o último profeta que profetizou. Logo após Zacarias, fica-se 400 anos em silêncio, até que nós vamos ver lá no início dos evangelhos, Mateus, quando começa-se um novo tempo, 400 anos depois. Essa é a história, então, que nós falamos da divisão do reino de Israel, Judá e Samaria. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida acerca do assunto que nós falamos? O assunto é muito Não, rico, tem muita coisa. A gente não, tentando não. resumir da melhor forma possível, mas é um assunto muito rico. Pode falar. Não, pastor. Muito bom, muito ótimo. Um assunto gostoso. Maravilha. Josué, quer fazer alguma pergunta? Não, pastor, tudo bem. Maravilha. Bem Alcides, explicado. Alcides, quer fazer alguma pergunta, Alcides? Não, pastor, tranquilo. Maravilha, maravilha. Então, sendo assim, eu estou finalizando então esta aula. Eu só um minutinho só.